Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Hoje nós vamos falar sobre política, ainda repercutindo as eleições municipais, quando elegemos prefeito, vice-prefeito e, no caso de Uberlândia, 27 vereadores. E para falar sobre esse assunto, temos aqui o vereador mais votado das eleições de Uberlândia, Antônio Carrijo, que está voltando à Câmara de Vereadores depois de 4 anos, né? Ficou 4 anos sem mandato porque disputou a eleição como candidato a vice-prefeito do deputado Luiz Humberto Carneiro, lá em 2012, né? O eleito foi o Gilmar Machado e agora está voltando. Também participa do programa o Leandro Grupo, que é sócio, está sempre aqui com a gente, especialista em marketing eleitoral. Carlos, primeiro, você, pela primeira vez, você foi o campeão de votos, ou o vereador mais votado? É a sua 7ª eleição, você estava falando antes de começar a gravar, é a sua 7ª eleição para vereador. Dessas, foi a primeira vez que você foi mais votado? Sim, foi a primeira eleição que eu tive a votação expressiva, né, de ser o primeiro colocado. Porque para mim é mais um reconhecimento da população que quer a mudança, né? Então é a primeira vez que eu obtive o primeiro lugar. Mas como é que quer a mudança se elegendo, você mesmo foi eleito pela 7ª vez? Isso não dá para dizer que a sua eleição é graças a um movimento de mudança, dá? Não, dá sim, porque a população quer pessoas sérias, pessoas comprometidas com a cidade, com a população. E essa é a mudança que o povo quer. O povo quer a mudança, tudo bem, o povo quer a segurança. Então essa eleição foi uma eleição atípica. Eu vejo a minha volta à Câmara, é a certeza que o povo terá um vereador comprometido com o que o povo quer. Quer dizer que então foi um movimento mais então, mais conservador, no sentido de, olha, vamos no que a gente já sabe, que a gente já conhece, que tem experiência. Você sentiu que foi mais nessa linha? Eu acredito que teve fatos diferentes, né? Nós tivemos a eleição de alguns vereadores novatos, né? Que representam alguns segmentos, mas nós tivemos também a certeza que o eleitor quer um voto de confiança, quer depositar seu voto, que quer ter a certeza que terá transformações. O eleitor está cansado dessa política, daquela política do toma lá da cá, da política onde que a população não tem um resultado. Então o resultado que a população quer agora é as mudanças, as transformações que a cidade está ouvindo, o país, o estado, nas ruas. Leandro, essa eleição nós tivemos algumas coisas novas. A principal delas, a questão da contribuição, né, eleitoral, que foi proibida a contribuição de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas. Só contribuições de pessoas físicas eram permitidas. Além disso, um encurtamento do período de campanha, de 90 para 45 dias, né? Uma campanha bem menor e, por consequência dessa restrição das doações de campanha, né, por parte de empresas, com menos dinheiro. Na prática, né, você que trabalha diretamente com isso, que fez várias campanhas, principalmente campanha majoritária, nem sei se você fez campanha proporcional, né, para vereador, mas qual foi o impacto disso no processo de construção das campanhas? O impacto foi grande, especialmente no sentido de redução do tempo de campanha. Eu sei que o próprio vereador aqui, campeão de votos, pode falar que para alguns, principalmente para os eleitos e principalmente para quem já era conhecido, isso beneficiou, porque você encurtou o tempo, ele tem até menos riscos de o segmento dele ou uma região que o candidato atua ser tomada, isso quando a gente fala em disputa legislativa. Agora, para uma nova liderança, para quem quer se fazer conhecido, quem quer se tornar uma liderança, um novo candidato, isso dificultou muito. Ficou mais difícil. Muito mais, porque com a redução do tempo, você não consegue chegar em todos os seus segmentos, em todo o seu possível eleitorado dentro daqueles 45 dias, como estava estipulado. Se nós vamos pensar numa cidade do tamanho de Uberlândia, se em 90 dias é impossível de você conversar, talvez com 50% do eleitorado, encontrar de alguma forma, direto ou indiretamente, já é muito impossível, que dirá em 45 dias. Então isso facilitou para quem? Para quem já tinha um mandato, né? Nós estamos falando de legislativo, para quem já tinha um mandato e soube trabalhar a comunicação, soube trabalhar o mandato durante os 4 anos, porque tem muitos também que, uma vez eleito, ocupa o cargo
e acha que só tem que pensar em comunicação, só tem que pensar em conversar com o seu eleitor, daí a 4 anos na próxima eleição. Então, para quem soube trabalhar a comunicação ao longo dos 4 anos, ele se beneficiou desse encurtamento. E também para aqueles nomes que já eram conhecidos, como o próprio vereador Carrijo, né? Vem aí de 8 eleições, então já tem um nome consolidado na cidade. Essas pessoas se beneficiaram desse encurtamento de campanha. Carrijo, você obviamente vai falar com o resultado da sua votação, né? Ter sido mais votado, é resultado do seu trabalho, né? Como vereador, como na articulação dos movimentos sociais, alguns até envolvidos, né, relacionados à prática de exercício físico, a corrida e tal, a sua história. Mas tem também estratégia, né? Como é que você fez para trabalhar a sua campanha com um tempo encurtado e com o recurso também limitado? Bom, o que eu quero dizer à população, principalmente o eleitor queria essa mudança. E quando você quer a mudança, você tem que aproveitar o que ele quer. O primeiro é que é a verdade. A mensagem? A mensagem é um fato fundamental. Então, usei o slogan. A experiência faz a diferença. Então, por quê? Eu, nesses 24 anos de mandato e 4 sem mandato, eu fiz. E tenho condições de continuar fazendo. E outro slogan que eu usei muito, Carrijo fez, Carrijo faz. Porque eu fiz no passado. Puxando também para a questão da experiência. Sim. Então, isso ajudou bastante a mensagem. E é lógico que todo segmento que eu aproveitei, né, eu tive um apoio muito grande da parte de educação, na parte do esporte, enfim, da cidade, de vários movimentos. Mas o que eu trabalhei muito na mensagem, nas redes sociais, porque aquilo que o Leandro colocou, a cidade realmente é muito grande. E você trabalhar em todas as regiões, visitar as empresas, é impossível. Então, realmente você fica louco, mas eu trabalhei 24 horas. Mas o que é importante também, César, é aquilo que eu falo. Foi eleito, você esquece a população? Não. Eu fui e sempre serei um vereador presente. 24 horas, eu não estarei no bairro, mas tem uma equipe de assessor que está lá. Eu estarei nos bairros no momento certo, nas horas certas, porque você foi eleito para trabalhar no Poder Legislativo. Mas você ficou 4 anos sem mandato. Né? Nesse período, você estava como assessor da maior parte desse período, como assessor do deputado Luiz Humberto. E você usou também essa atribuição para continuar mantendo contato com o eleitor? Sim, eu tinha as minhas redes sociais, né? As redes sociais sempre eu estava articulando, eu sempre estava em contato com o eleitor, ligando, conversando, mas eu não queria voltar à política. Eu resolvi voltar à política faltando 6 meses antes da eleição. Eu não tinha definido, tanto é que minha esposa, meus filhos, não queria, Caio, já está bom, você já contribuiu, mas eu achei que eu era importante voltar para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Eu sei e gosto de fazer bonito. Então, eu realmente foi um risco muito grande, porque eu não deixei de continuar trabalhando como eu trabalhava, eu não tinha um mandato. Mas nesse período também, eu exerci também uma diretoria de um clube social na cidade de Belém, que é o Caça e Pesca, onde nós realmente fizemos o mesmo trabalho semelhante ao que eu fiz no Parque Sabiá. Então o povo gosta do estilo do Carrijo, trabalhar com a verdade, com a seriedade, mas eu nunca fiz nada sozinho, eu faço com equipe. Eu sempre montei equipe, como o Modelmo sempre fez também, esse grupo político eu participo. Então você tem que ter uma equipe. Então eu montei uma equipe boa para fazer essa campanha. Eu consegui realmente agregar pessoas do bem na minha campanha. Pessoas que realmente tinham representatividade. E qual material que você mais usou? Foi o quê? Panfleto mesmo? Sim, eu basicamente foi panfleto. Fiz um folder e um folheto, né? Uma carta, né? E um folder e o santinho. Então são 3 materiais que eu utilizei. É lógico. Então basicamente material impresso e mídias sociais na internet. Sim, e o pé na rua, trabalhando de casa em casa, de comércio em comércio. Isso eu fiz muito, visitando empresas. Por pontos. Primeiro, até que ponto a mensagem, no caso de uma candidatura a vereador, pode realmente ter peso, né? Ele está falando, ok, né? Falando da experiência, né? O Carrijo fez, Carrijo faz. E a gente vê muito, cada vereador tenta pegar uma bandeira. Até que ponto isso é realmente útil e isso vai impactar o eleitor? Fundamental. Uma candidatura legislativa, diferente de uma majoritária, prefeito, governador, presidente, ela não tem que ser feita para a cidade inteira. Ele não precisa do eleitorado, não precisa de 50% mais um para se eleger como um prefeito. Ele precisa de uma proporção, a votação é proporcional. Então ele tem que buscar dentro do segmento dele, seja geográfico, seja de uma causa, uma ideia, um segmento ou até mais de um,
que dê a votação necessária para ele se eleger, ou seja, a proporção. Então, a mensagem tem que ser direta para esse grupo. E a gente vê aí, como tem muitas pessoas, quando candidata pela primeira vez, e comete um erro muito comum para vereador, faz uma campanha como se fosse para prefeito, falando temas como se fosse um possível prefeito que vai construir aquilo ou que vai resolver o problema. E não é, né? O vereador citou aqui a experiência dele correta. Qual é a grande força? Qual é o mote que ele tem? É a experiência. São os outros 6 mandatos que ele teve que dão base para ele falar que pode fazer outras coisas. Então, cada vereador, cada candidato, ele tem que buscar dentro do segmento que ele, primeiro, que ele já seja conhecido e identificado. Também não adianta uma pessoa que não tem experiência nenhuma, amanhã coloque no seu material que fala que tem experiência. Ou uma pessoa que não tenha ligação, vamos usar o exemplo aqui do vereador, não tenha ligação nenhuma com o esporte e é porque eu sou candidato, vou defender o esporte. Não é assim, não funciona. São os 4 passos que eu costumo dizer na candidatura legislativa. Primeiro, ele tem que ser conhecido. Ninguém vota em quem não conhece. E aí entra a resposta anterior do encurtamento do tempo de campanha que favoreceu aqueles que já eram conhecidos. Seja porque já estavam no mandato, ou porque já ocuparam o mandato, ou outros postos na política ou de destaque aí na cidade. Depois ele tem que ser identificado com a causa. E aí entra o que você falou, a segmentação. O que ele representa? Ele é candidato do quê? Depois ele tem que ser lembrado. Aí sim entra o panfleto, entra a comunicação, seja em rede social, seja em contato diário, discurso, posicionamento. E por último ser votado. São os 4 estágios que um candidato vereador passa para ser eleito. Eu vou chamar um intervalo para depois a gente falar um pouquinho especificamente sobre a questão da campanha nas redes sociais. O que a gente viu é que muita gente, praticamente todos os candidatos do Uberlândia, foram 670, mais de 670 candidatos, bateram muito nas campanhas, nas mídias eletrônicas, né? Até que ponto isso dá resultado realmente? A gente fala sobre isso depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlandia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, repercutindo ainda as eleições municipais, né, com foco principalmente em Uberlândia. Nossos convidados, o vereador Antônio Carrijo, aliás, vereador eleito, né, que foi o vereador eleito mais com a maior votação em Uberlândia, e o Leandro Grocco, que é especialista em marketing político. O senhor falou que andou bastante, né, é natural, né, teve que gastar muita sola de sapato, né, para garantir essa votação, para garantir esse 7º mandato, mas o senhor também usou bastante mídias eletrônicas. O senhor acha que isso realmente dá resultado? Não é muito um pouco de vou fazer porque todo mundo faz? É difícil mensurar, né? Então acho que o Leandro poderia mensurar isso e saber medir. Eu usei muito o WhatsApp, andei trabalhando muito um pouco o Instagram, muito pouco, mas o Facebook é a bola na vez, né? O trabalho que sempre faz. Mas eu trabalhei muito, diariamente trabalhei com o Facebook, não preocupar com meus adversários políticos e nem com o restante da classe política. O que estava fazendo, né? Eu fiz o que realmente eu sempre fiz, né? Eu não mudei o meu perfil na mídia eletrônica falando diferente. Eu, por exemplo, tenho costume diariamente, há quantos anos eu falo bom dia e boa noite na minha rede social? Todo dia eu tenho uma mensagem. Então eu tenho a continuidade, eu não tentei cansar o eleitor. Inclusive até no próprio WhatsApp, porque
Isso às vezes faz com que você bloqueie. Então eu tenho uma agenda de mais de 12 mil nomes, né, no meu WhatsApp, mas o contato diariamente eu tinha em torno de 2.000 a 3.000 pessoas que eu sempre me comunicava falando o que eu estava fazendo. Isso às vezes ajuda bastante, mas eu não sei falar o que isso representou numa campanha. O que isso garantiu de voto efetivamente? Eu, na minha 7º mandato, que eu disputei a eleição para vereador e uma no cargo executivo como vice-prefeito, eu nunca vi uma eleição tão difícil como essa, pelo número de candidatos. Eu não tive a oportunidade até de fazer realmente a conta, mas eu acho que foi a eleição que teve mais candidato a vereador da história desses 8 mandatos que eu disputei. Então, realmente, foi uma eleição muito difícil. A rede social ela foi uma diferenciação, sim, mas eu não sei te falar que isso qual o peso que isso teve em voto. É o peso. Eu acho que ele já deu uma dica ali de uma regra, né? É que não adianta você querer também começar a militar na rede social na véspera de campanha. Seria a mesma lógica da campanha física, né? Ou seja, você ter um trabalho e aí só reforçar na época da campanha, seria por aí também? Com certeza, não só a questão de internet, mas tudo. Essa eleição mais curta, ela beneficiou os candidatos que vinham já com algum planejamento anterior. Mesmo no caso dele ter falado que decidiu a candidatura 6 meses antes, querendo ou não, ele militava politicamente e já tinha um trabalho de base que dava sustentação para a sua candidatura. Então, quem teve um planejamento anterior, depois no período de 45 dias, colocou esse planejamento em execução. E aí entra os meios de comunicação, inclusive a internet. A pessoa que, eu virei candidato hoje, amanhã eu vou criar uma rede social para começar a falar de mim, isso não consegue passar, não chega ao eleitor. Então é um trabalho contínuo. E aí com a nova reforma eleitoral, como a gente vivenciou, como o próprio ministro do TSE falou, o Gilmar Mendes, um experimento, nós vivenciamos um experimento que creio eu, não vai, inclusive muitos dos fatores não vão se repetir, porque eles viram que é infundado, vários pontos que foram alterados não cabe mais para a próxima eleição. O que você acha que vai ser ajustado? Essa questão do tempo, eles viram que isso beneficia quem já está no poder. Mas isso se quem faz as regras é quem já está no poder, essas pessoas vão ter interesse em manter isso. Sim, mas aí eles estão vendo já para o executivo, né? Eles estão vendo para o executivo. Então, tudo concordo com você, quem faz a regra é a própria Câmara Federal, são os congressistas que estão se beneficiando desse sistema, por isso que ele muda muito pouco, né? Mas eles já viram alguns fatores, como por exemplo, principalmente a questão do financiamento de campanha. Você acha que vai voltar o financiamento empresarial? Não sei se vai voltar empresarial, mas na minha visão como profissional da área, ao invés de você controlar o abuso do poder econômico, você simplesmente eliminou. Eliminou a possibilidade legal, porque continua existindo. Caixa 2. É lógico, é enganação a gente achar que não há. Mas é porque nem toda empresa se dispõe a contribuir em Caixa 2, né? Mas ainda existem as que se dispõem, ou de alguma outra forma. Ou, poxa, agora estão vendo que, eu não me recordo o número, mas diversos beneficiários do Bolsa Família foram doadores de campanha. Poxa, uma pessoa que recebe Bolsa Família é porque não tem uma condição social. Certamente foi usado como laranja. Com certeza. Então, vão usando artifícios para burlar uma lei que, ao invés de facilitar a forma legal, ela simplesmente elimina e aí tem que se buscar formas de se trabalhar. Uma campanha tem custo, tá? Que o vereador que pode falar. E quando a gente fala de custo de campanha, muitas vezes na cabeça do eleitor passa só a questão de compra de voto, desse tipo de escuso. Mas não é isso, tem custo. O vereador rodou aqui, como ele falou, 24 horas do dia. Ele teve gasto com gasolina, ele teve gasto com pessoal. Existe ainda uma militância gratuita? Existe, mas hoje é muito pequena, tá certo? A maior parte das pessoas, ela quer receber para trabalhar, afinal ela está trabalhando ali. Seja receber naquele momento ou futuramente ocupando algum cargo. Então você tem esse custo, você tem custo de material. Você vai mandar fazer um material quando bem feito, você tem que contratar uma empresa que faça, não é um menino da esquina ou um sobrinho que vai fazer isso, porque não vai ficar bem feito. Você vai trabalhar na internet, você precisa ter estratégia. Às vezes você vai trabalhar com pesquisa. Uma pesquisa hoje na cidade de Uberlândia não sai por menos de R$20 mil. Então tudo tem custo. Uma campanha tem custo, a democracia tem custo. O que nós estamos discutindo é qual o custo que a sociedade está de acordo em pagar.
por essa democracia que tanto foi almejada, né? Então, assim... Essa até é a justificativa para acabar com a doação empresarial, porque se todo mundo tem algum interesse, né, quem contribui, naturalmente, não 100%, mas em tese a maior parte, tem algum interesse que essa contribuição retorne de alguma outra forma no futuro, e aí entra o esquema que está revelado, por exemplo, na Lava Jato, na corrupção envolvendo a Petrobras. Mas aí a gente entra numa questão que é cultural no país. No Brasil, a política não é vista como solução. Hoje a política, infelizmente, é vista como um problema, certo? Então, se é um problema, como é que eu, pessoa física, meu CPF, vou tirar dinheiro, vou dar para alguém que eu estou vendo todo dia que tem algum escândalo, tem algum caso de corrupção? Não vai tirar, é ilusão. Ou mais, que vai né? Nessa radicalismo que o Brasil estabeleceu, né? De contra, a favor, coxinha, petralha, o sujeito que contribui com fulano, então você é fulano, né? Ou você é beltrano. Eu ia até te perguntar isso, com relação à doação de campanha, que as empresas não puderam mais doar. Você teve alguma doação de pessoa física? O que até o Leandro comentou aí na questão da disputa eleitoral, o que a gente vê, Leandro, é o seguinte: quando você colocou na própria experiência, as pessoas começaram a trabalhar, não só agora, mas eu, por exemplo, tive um ex-assessor que trabalhou os 4 anos pedindo voto, trabalhando, principalmente em cima da minha base. Então, às vezes, também não é só essa questão de você ter um trabalho. Então, a pessoa quer um voto de confiança. Ele está votando naquela... Você está falando que um ex-assessor seu se candidatou e passou a trabalhar em cima do meu próprio eleitoral, então, meu eleitorado. Mas eu vou dizer para você que a população quer essa segurança, porque essas questões das artimanhas, de driblar a legislação, das pessoas que recebem Bolsa Família, fazer doação, isso tem que mudar. Eu concordo que os futuros deputados estaduais e federais vão ter uma renovação muito grande, também como houve aqui. Porque o povo quer e está cobrando. A renovação acabou ficando mais ou menos do mesmo tamanho, né? Cerca de 50%. Historicamente... Mas foi a questão das composições, né? As composições partidárias. Mas se automaticamente não tivesse feito essas alterações, nós teríamos uma renovação muito maior. Mas falando especificamente sobre a questão da doação. Na questão da doação, eu não... O dinheiro foi mais curto? Foi mais curto, é lógico. Eu, por exemplo, fiz investimento com o meu próprio recurso. Hoje, a gente vê que é lógico que quando você tem ajuda de pessoa jurídica, eu, no passado, minhas 7 eleições, se fazer um levantamento, eu tive muito pouco. Então, eu sempre trabalhei com uma forma diferente, entendeu? Então, a forma de você ter um patrocínio maior é geralmente mais no Poder Executivo. O Legislativo é mais difícil você conseguir. Porque o empresário quer o quê? Ele quer segurança também para a sua empresa. E mais, né? Quando você doa para o fulano, você não tem condição de doar para 600 candidatos e como é que você escolhe doar para um candidato, né, e não doa para outro? Né? Vai virar uma fila na porta das empresas. Até a própria empresa, quando há para você fazer uma visita, imagina você para 600 e tantos candidatos. Não tem como. Então é difícil. Eu acho que nós estamos passando por mudanças, essas mudanças têm que acontecer, têm que evoluir, porque o povo quer essas mudanças, quer ver acontecer. Mas você acha, por exemplo, tem espaço para voltar à doação empresarial ou você acha que isso... Eu acho que tem que ser mantida a doação só pessoa física mesmo, tem que cada vez mais aprimorar as leis, ver aí as facilidades que houve, né, para não acontecer mais, se houve, né? Mas eu não tive ainda a preocupação de fazer esse levantamento porque eu foquei só na minha campanha. Não preocupei com o meu adversário, eu trabalhei para ser o primeiro do meu partido. Isso eu trabalhei mesmo porque eu tinha, dentro do meu princípio, nós íamos fazer 2 vereadores e o grupo... A meta 3. Não era ser o mais votado entre todos. Eu fui para trabalhar para ser o mais votado do meu partido, que eu disputei com 4 pessoas muito... Que, aliás, o PSDB só elegeu 2 vereadores. 2 vereadores. Né? E esse era o princípio que eu trabalhei todo momento. O partido trabalhou, os candidatos todos trabalharam para ter de 3 a 4. Eu trabalhei para ter 2. Então eu foquei muito nesse trabalho e concentrei. Dei tudo que eu podia fazer nesses mandatos todos. Eu coloquei minha experiência, meu trabalho e agreguei aí as lideranças para me ajudar. E é lógico, o recurso aí lá ajuda. Mas tive muitos candidatos também, teve um trabalho voluntário. O trabalho voluntário, a pessoa nem às vezes fazer doação, não. Mas trabalhar um dia sim, um dia não, ou às vezes fazer um trabalho, rede social, isso não tem como mensurar. Porque quem teve a simpatia para o candidato A ou B ou C, trabalhou muito na rede social, compartilhando, trocando a sua capa do Facebook,
trocando a sua capa do WhatsApp e assim por diante. Então foi realmente... Para declarar o apoio declarado, apoio, que é uma forma de ajudar. Essa questão nas candidaturas majoritárias, né? Você acha que a questão... Eu acho que assim, eu tinha convicção até de que os deputados tendem a voltar com a doação empresarial, até porque eles pensariam neles próprios em 2018, né? A Câmara dos Deputados, o Senado e tal. Mas acho que esse clima, hoje não teria clima político para aprovar um negócio desse no Congresso. Talvez o caminho, você concorda que talvez o caminho para ajustar isso seria uma reforma política que reduzisse o número de legendas e aumentasse o financiamento público? Ou seja, mais dinheiro para os partidos e eles sim distribuírem para os seus candidatos? Aí o que a gente tem que ver é o seguinte, na verdade o financiamento de partidos já foi triplicado no ano passado com a desculpa de que isso chegaria aos candidatos nas cidades. Eu pergunto, vereador, chegou algum recurso de partido para o senhor? Partido nenhum. Negativo. Isso chega para... Aliás, nem para candidato majoritário, para a maioria dos majoritários. Isso chega para aqueles principais líderes, então é uma ilusão. Eles vendem uma coisa para a opinião pública naquele momento que vai os beneficiar, como agora já estão passando que não funciona dessa forma. Ou seja, triplicaram o fundo partidário, um partido que recebia, sei lá, 100 milhões por ano passou a receber 300, tem partido ali que recebe mais de 500 milhões e para agora falar que não funcionou. Então, esse é o custo que a sociedade tem que pensar, se cabe ou não aceitar. Né? Agora, você tocou num ponto fundamental. A maior reforma que a gente pode citar e deve ser feita é a questão partidária. Não existe um país como no Brasil hoje, tem 35 legendas. Você não tem 35... 28 com representação no Congresso? É impossível. Como é que você governa dessa forma? Você não consegue governar, você não tem... A instabilidade é muito grande. Então, 35 legendas, você não tem 35 ideologias. Isso, no final, para os partidos, especialmente os partidos menores, vira simplesmente jogo, negociata, para ocupar cargos, ocupar posições. E isso é péssimo para a democracia. Agora, mais do que isso, tem que ter atividade política partidária. A democracia tem que começar nos partidos. Nós vemos aí partidos, eu não estou falando em nível local só, mas em nível nacional, que há 10, 20 anos o presidente é o mesmo. Então, uma reforma política tem que passar pela redução de legendas. É aí o inicial. Bom, infelizmente nosso tempo terminou. Leandro, obrigado pela presença aqui no Correio TV Debate. Carrijo, obrigado e parabéns pela eleição, pela 7ª eleição para vereador, ainda, né, com bônus de ser o mais votado. Bom trabalho a partir de janeiro de 2017 na Câmara de Vereadores. E você que nos acompanhou mais uma vez, obrigado. A gente vai continuar aqui falando sobre política, sobre assuntos diversos. Eu espero contar com a sua atenção da próxima vez também. A gente se vê no próximo Correio TV Debate. Até lá.